Deixa eu gravar. Tá, deixa eu recapitular então a aula passada. A aula passada eu falei de porção estereográfica. Né? Vamos lembrar aqui que é esse trem, né? A porção estereográfica, ela funciona assim. Você pega R3, 3, e 3, não N, são 3. Aí você pega o plano. Plano. Esse é o plano XY, né? XY0. Esse é o plano. Você pega a esfera de raio 1, centrada no 0. Certo? Essa aqui é a esfera bidimensional em R3, que em coordenadas é x quadrado. Vou usar x quadrado mais y quadrado mais z quadrado igual. E essa esfera ela tem o polo norte, que é onde vive o Papai Noel, e o polo norte tem coordenadas 0, 0, 1. Certo? Então, essa é a estrutura que eu estava brincando. A porção estereográfica, ela pega um ponto que não é o polo norte da esfera e você traça a reta, um segmento de reta que passa pelo ponto, vamos chamar de P, e prolongando essa reta, eventualmente ela atinge o plano em algum ponto, né? Que eu vou chamar de Q, né? Aí o que eu fiz ontem é, tipo, entre várias coisas, é que, tipo, se P tem coordenada UVW, então Q vai ter coordenada XY, 0, né? E a relação entre essas duas coordenadas, escrevendo a parametrização da reta, etc., é que o ponto U, minha caligrafia está horrível hoje, pelo visto, o ponto U ele é 2x sobre 1 mais x quadrado, mais y quadrado. O ponto V, ele é 2y sobre 1 mais x quadrado mais y quadrado. E o ponto W, que é o terceiro, ele é menos 1 mais x quadrado mais y quadrado sobre 1 mais x quadrado mais y quadrado. Né? Para achar essas equações, o que eu fiz foi tipo, eu escrevi P, que aqui tem coordenadas UVW, em termos de combinação linear entre N e Q, né? Eu escrevi a parametrização da reta, e substituindo na equação do círculo, eu acho o parâmetro, que dá a coordenada de P, e fazendo uma conta, eu achei que ponto P, ele se escreve dessa forma, em termos do ponto Q. Certo? E essa é a porção estereográfica. Deixa eu só... Eu acho que eu tinha a porção estereográfica aqui, né? No GeoGebra. Isso. Então, aqui eu tenho uma esfera tridimensional. Esquece os círculos por enquanto. Mas a ideia é que, tipo, se eu pegar um ponto na esfera, eu pego o segmento de reta que vem do polo norte, passa pelo ponto, e esse ponto ele para num ponto embaixo aqui. Vamos dar nome aos bois. Esse cara aqui é o que eu chamei de Q ali no desenho anterior. Esse rapaz aqui eu chamei de P. E, em essência, se eu pegar o P e mexer sobre a esfera, aqui eu estou mexendo sobre a esfera, para cada P eu associo um Q no plano. Então, tirando o polo norte da esfera, eu posso associar cada ponto que não seja o polo norte da esfera a um ponto do plano. E ao polo norte, deixa eu ver se tem mensagem, acho que eu recebi mensagem. Tá. E em relação ao polo norte, o polo norte ele vira infinito, porque conforme você vai mandando P para o polo norte, o meu Q vai vendo, ele vai indo para o infinito, tá vendo? Então, a ideia é você adicionar um infinito no plano. Né? Se você quer identificar a esfera com o plano, o que você faz é adicionar um infinito no plano, e ir para o infinito é a mesma coisa que ir para o polo norte na esfera. Tá claro isso?
brincadeira de adicionar um infinito? Maravilha. Tá claro, sim. Supimpa. E a parte que é menos trivial é que, tipo, se eu tenho um círculo na esfera, uma circunferência na esfera, então a imagem dessa circunferência é uma circunferência no plano, certo? Onde, por circunferência no plano, eu estou incluindo retas também. Retas no plano são circunferências que passam pelo infinito, certo? E essa foi a conta que eu fiz no outro dia, que não é hoje, terça, certo? E para ver essa projeção, ó, se eu tenho uma circunferência no círculo, a imagem dele pela projeção estereográfica é uma circunferência. Só que tem esse caso onde o meu círculo sobre a esfera passa pelo polo norte. E quando o meu círculo na esfera passa pelo polo norte, a imagem dele vira uma reta. Só que a ideia é você pensar na reta como sendo uma circunferência que passa pelo infinito, né? Então, com isso a gente chega à conclusão que retas são círculos que passam pelo infinito. Tudo bem isso? Até então, tudo bem? Né? Conforme eu pego uma circunferência, eu projeto a circunferência ponto a ponto, usando a projeção estereográfica. A imagem é sempre um círculo, incluindo o caso onde passa pelo polo norte, onde eu estou assumindo que uma reta é um círculo passando pelo infinito. Mas não só isso, uma coisa que eu mandei no Discord, e eu não provei em aula, é que essa transformação preserva ângulo. No sentido que, tipo assim, imagina que eu tenho dois círculos na esfera e os dois se intersectam no ângulo θ. Eu mando esse app do GeoGebra depois. Esse aqui eu não mandei. Né? Mas a ideia, então, projeção estereográfica preserva círculo e projeção estereográfica preserva também ângulo. Se eu pegar dois círculos que se intersectam no ângulo θ, a imagem deles vão ser dois círculos e a interseção entre eles tem ângulo θ também. Né? Então, a projeção estereográfica não só preserva ângulo, não só preserva círculos, mas como ela preserva ângulo também. Então, se você tem duas curvas na esfera que se intersectam no ângulo θ, a imagem dessas curvas vai ter ângulo θ entre si também, no plano. Né? E essas são as propriedades básicas da projeção estereográfica. Certo? E, em essência, era isso que eu tinha falado. Depois disso, eu comecei a falar sobre números complexos. Aí eu apresentei o número a e elevado a i θ. E esse rapaz ele acaba sendo cosseno θ mais i seno θ. E a interpretação geométrica dele é que eu tenho um círculo de raio 1, né? E se eu tenho um ponto de ângulo θ, a coordenada x é cosseno θ, a coordenada y é seno θ. Então, esse ponto aqui é o e elevado a i θ, que é coordenada x cosseno θ, coordenada y seno θ. Certo? Além disso, sim, os únicos círculos da esfera que correspondem a retas no plano são os círculos que passam pelo polo norte. Porque o polo norte ele acaba correspondendo ao infinito. Então, se passa pelo polo norte na esfera, ele tem que passar para o infinito no plano. Não, o círculo se conserva, o ângulo se conserva sempre. O ângulo se conserva sempre. Sempre. Porque o que acontece é que para medir o ângulo você não precisa saber a curva inteira, você só precisa saber o ângulo, você só precisa saber o vetor tangente das curvas, né, no ponto. Então você não importa se você pega um círculo ou qualquer curva passando pelo ponto, desde que tenha a mesma velocidade, né, não importa muito o tipo de curva que você pega. No final da aula eu explico a ideia do ângulo com mais detalhe, mas a ideia é que preserva ângulos.
E eu apresentei o elevado a θ. O elevado a θ ele serve para parametrizar o círculo. E usando o elevado a θ, eu expliquei que multiplicar dois números complexos, quando você pega dois números complexos e multiplica, o resultado é o produto dos comprimentos dos números complexos, e o ângulo que ele forma é a soma dos ângulos. Então, se eu tenho z é igual a módulo de z elevado a θ, alfa, e w, w, módulo de w, vezes elevado a i beta, então z vezes w é módulo de z, módulo de w, elevado a i alfa mais beta. Né? Então, multiplicar significa multiplicar os comprimentos e somar os ângulos. E, com isso, você fica fácil você fazer várias coisas. Por exemplo, se você quer girar, você quer fazer uma rotação, por exemplo, você quer escrever uma rotação. Certo? Você quer escrever, por exemplo, uma rotação em torno de um ponto A. Né? Então, essa rotação ela vai pegar um Z e você quer girar esse cara θ graus, por exemplo. Né? E você quer escrever TZ. Então, como é que você escreve essa transformação? O TZ, você sabe que TZ menos A, né, é esse vetor aqui. E você sabe que Z menos A é esse vetor aqui. Esse aqui e esse aqui. E você sabe que TZ menos A é igual a Z menos A, só que você está girando θ graus, vezes e elevado a i θ. Com isso, você tem a rotação. Certo? Então, a grande vantagem de você usar números complexos é porque fica muito fácil você escrever rotações de forma geral. Né? Veja que rotação em torno de um ponto arbitrário você consegue escrever explicitamente. Né? Simplesmente usando a ideia de que multiplicar por um complexo unitário de ângulo θ significa girar θ graus. Girar um ângulo θ. Né? Tudo bem até então? Né? E se a gente pegar, se há um número complexo diferente de zero, então A se escreve como sendo módulo de A vezes 1 elevado a i θ, e, portanto, a transformação TZ igual a AZ, ela nada mais é que o módulo de A vezes elevado a i θ, Z. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando Z, quando eu multiplico pelo módulo de A, eu estou dilatando, certo? E quando eu multiplico por elevado a i θ, eu estou girando. Então, multiplicar um Z por um número complexo nada mais é que fazer uma rotodilatação. Você gira e dilata. Certo? Se o A tem norma 1, se o A é unitário, então você só está rotacionando. Certo? E, em essência, foi isso que eu falei aula passada. Talvez eu tenha falado mais coisas, mas em essência é isso. E maravilha. Maravilha. Então, círculos da esfera são círculos do plano, incluindo retas. Multiplicar números complexos é multiplicar comprimentos, somar ângulos. E, usando a multiplicação, fica fácil escrever rotações. Certo? Então, o que eu quero fazer agora é estudar o que se chama transformações de Möbius. As transformações de Möbius são transformações da esfera. Né? Então, tem duas transformações básicas aqui. A primeira é essa aqui, que é... Então, eu vou chamar de ser chapéu a esfera. Pensando na esfera como sendo um plano complexo junto com o infinito. Certo? Então, eu estou pegando aquele plano XY e, em vez de escrever ele como sendo x, vírgula y, vírgula 0, eu estou escrevendo ele como sendo x mais y. Certo? As coordenadas dele. Né? E aí você tem duas transformações básicas. A primeira é uma transformação da esfera na esfera, que é dado por z levando em AZ mais B, onde o A é diferente de zero.
O AZ, como eu disse antes, ele é responsável por dilatar, rotar. Certo? Ele é uma rotodilatação. Ele gira o vetor Z e dilata. E o mais B é uma translação. Você está transladando B numa direção. Então, esse primeiro tipo de transformação, ela nada mais é que uma dilatação combinada com uma translação. Tudo bem? Maravilha, até então? Ou está confuso alguma coisa? Né? O meu objetivo aqui, eu quero entender a geometria da esfera, só que trabalhar na esfera é um tanto complicado. Então eu estou traduzindo os problemas da esfera para problemas do plano. O que eu quero estudar no final do dia é estudar a geometria de círculos na esfera. Certo? Maravilha. Tá. Então, esse é o primeiro tipo de transformação, que é essa AZ mais B. E tem uma segunda transformação que a gente não estudou, que é Z elevado em 1 sobre Z. Essa é a inversão, né? É 1 sobre Z. Essa é menos óbvia o que ela faz. Né? Vamos escrever ela em coordenadas só para dar uma intuição do que ela faz. Então, eu tenho a transformação TZ igual 1 sobre Z. Rapidinho, vou voltar aqui. Repara no seguinte, aqui a função ela vai de C chapéu em C chapéu, então essa função está bem definida para o infinito também. A imagem do infinito é A vezes infinito mais B. Como é diferente de zero, é um número diferente de zero vezes infinito mais B é infinito. Então a primeira transformação leva infinito e infinito. Certo? A segunda transformação, que é essa que leva Z em 1 sobre Z, ela leva zero no infinito, porque 1 sobre zero é infinito cravado, né? Você faz 1 sobre zero do infinito, e ela leva o infinito no zero. Então, a segunda transformação ela faz leva infinito em 1 sobre infinito, que é zero. Então, essa segunda transformação ela é menos trivial, assim, de certa forma. Mas ambas são transformações da esfera. Essa aqui ela é mais clara na esfera. Eu vou explicar o que ela é na esfera daqui a pouco. Ok, mas vamos explicar no plano. Então, DZ, o que ela faz? Se eu tenho o Z, eu posso escrever o Z como sendo R, é um número real, elevado a θ, então 1 sobre Z é 1 sobre R, elevado a θ, o elevado a θ sobra, isso é R elevado a menos 1, e elevado a menos θ. Então, o que essa transformação faz é tipo, ela pega um ponto que está em R com a direção θ e ela manda para um ponto refletido com ângulo menos θ, né? Agora ele está para baixo. Só que agora é com comprimento 1 sobre R. Que feio. Ok. Conforme meu R vai para zero, o meu 1 sobre R vai para infinito. Por isso que a imagem de zero é infinito. E conforme meu R cresce, 1 sobre R fica pequeno, e por isso que a imagem de infinito é zero. Certo? E isso que é 1 sobre Z. Talvez seja mais fácil, em vez de entender 1 sobre Z, é entender 1 sobre Z barra. 1 sobre Z barra, fazendo a mesma conta que antes, ela é R e elevado a menos θ, porque o conjugado de E elevado a θ é menos E elevado a θ. Desculpa, o conjugado de... Deixa eu ver no canto aqui. O conjugado de E elevado a θ é E elevado a menos θ. Certo? Então, isso aqui é 1 sobre R E elevado a θ. Repara que isso aqui leva R elevado a θ, leva nisso aqui. Repara que o ângulo preserva o mesmo, né? Quando você usa o Z barra. Então, essa transformação, ela pega o Z
e leva num ponto colinear, né, na mesa reta, que é 1 sobre z barra. Certo? E com a diferença que se esse cara tem comprimento R, então esse cara aqui tem comprimento 1 sobre R. Né? Então meio que tipo, conforme esse vai diminuindo, o outro vai expandindo e eles estão na mesa reta. Se você usar o z barra. Se você usar 1 sobre z, aí você não tem a colinearidade. Mas 1 sobre z é mais importante. É mais importante. Tudo bem até então? O que são essas transformações? Né? Agora, por que eu vou usar essas transformações? Quando a gente estudou geometria plana, geometria plana é estudar propriedades que são preservadas por transformações obtidas usando rotações, translações e reflexões, certo? Estudar geometria plana é estudar propriedades que não são alteradas quando você aplica transformações que são rotações, translações e reflexões. E as propriedades preservadas na geometria plana são, entre outras, distância, ângulo e área. Certo? Essas 3 propriedades são preservadas. O meu objetivo aqui, no caso da esfera, é estudar quais são as propriedades que são preservadas por esses 2 tipos de transformação. E eu vou dar spoiler, as propriedades preservadas são leva círculo em círculo, então o conceito de círculo é preservado. O conceito de ângulo é preservado, essas transformações preservam o ângulo. E, além disso, tem um terceiro invariante que eu vou explicar depois, que se chama cross ratio, que é razão cruzada, que também é preservado. Né? Nessa geometria, você não tem a distância, não existe conceito de distância. Né? Mas, da mesma forma que na geometria plana, a gente tem propriedades que são preservadas por essas transformações. Certo? Então, aqui eu quero entrar no aspecto mais filosófico, o que é geometria, que é o título do curso, né? Então, de certa forma, aquelas anotações da transformação... Eu não entendi sua pergunta. É bem onde você está, senhor. Essas anotações da transformação de C em C, da Z igual da Z a Z mais B. O que elas significam geometricamente? Não entendi muito bem a interpretação dessa transformação. Você poderia falar de novo? Ok. Você concorda que quando eu multiplico A por Z, eu estou fazendo uma dilatação e uma rotação? Tá. Concorda? Sim. Porque multiplicar números complexos é multiplicar comprimentos, somar ângulos, né? Tudo bem? Sim. E o mais B significa só transladar. Então, o que essa transformação faz? Ela pega uma figura, ela dilata e gira, e depois translada. O mais B é uma translação no final. Então, o primeiro tipo de transformação, ela só faz dilatação, rotação e B. E translada B. É só isso que ela faz. Eu tô com dificuldade de ver esse giro também. O giro? Você pode fazer no GeoGebra, se possível? Só pra... No GeoGebra eu não vou fazer, porque implementar números complexos no GeoGebra é um saco. Então, eu vou fazer aqui mesmo. Então, tipo... Vamos escrever, então, desse jeito, assim. Então, eu tenho 0. Vamos fazer um de cada vez. Eu tenho o elevado a i θ, né? E eu estou afirmando que a aplicação z em z elevado a i θ, ela é uma rotação. Então, vamos ver que esse é o caso, de fato. Então, se eu escrevo z em coordenadas polares, né? Como eu falei na aula passada, eu posso escrever o z como sendo r e elevado a i alfa. Isso aí quer dizer o quê? O elevado a i alfa é uma direção, um vetor unitário, e o R simplesmente é o fator de comprimento. Então, essa aplicação aqui, ela pega o Z, ela vai pegar esse número aqui e mandar em R elevado a I alfa vezes Z elevado a I θ. Então, você tem R elevado a I alfa mais θ. Então, antes você tinha o ângulo alfa, agora você tem alfa mais θ. Então, por isso que ela é uma dilatação. Ela é uma rotação. Ela gira um ângulo θ. Tudo bem?
né? Lembra que... Vai pra ver agora. Tá claro agora? Tá. E se em vez de multiplicar por elevado a θ, eu multiplicar por um AZ, onde o A ele é da forma módulo de A vezes elevado a θ, vai acontecer a mesma coisa. A diferença é que agora eu vou girar e também vou dilatar ao mesmo tempo. Né? Por isso que ela é uma rotação com dilatação. Né? Então, é só isso que ela faz. Ela faz a rotação com dilatação. Você pode pensar que eu estou fazendo duas transformações seguidas. Né? Primeiro, eu faço Z e transformo isso em Z elevado a θ. Primeiro eu giro e depois eu dilato. Aqui é vezes elevado a θ. Isso aqui é um vezes, tá, pessoal? Não é um x, não. Vezes módulo de A. Né? Certo? Então, essa primeira rotaciona e essa segunda dilata. Por isso que é uma rotação com dilatação. E o mais B, e essa transformação aqui, Z mais B, ela simplesmente pega o ponto Z e leva em Z mais B, ela translada B. Né? Essa aqui é igual vetores mesmo. Né? Pode pensar em vetores. Né? Então, por isso que a primeira transformação, ela faz uma rotação com dilatação e translado. É só isso que ela faz. Tudo bem? E o A tem que ser diferente de zero, porque senão a função é constante. E eu quero estudar transformações que têm inversa, né? Que eu consigo inverter. A segunda transformação é mais complicada, eu vou explicar ela daqui a pouco. Mas, em essência, ela faz Z e leva em 1 sobre Z. Né? E o que acontece é que, tipo assim, uma transformação de Möbius é qualquer transformação que você consegue obter combinando essas duas. Certo? Uma transformação de Möbius é qualquer transformação que você obtém fazendo sucessivas transformações desses dois tipos. Certo? E meu objetivo é estudar elas. Então, a primeira coisa que eu quero falar é que transformações de Möbius preservam círculos. A primeira é mais fácil de ver, porque, tipo, se eu tenho um círculo no plano e eu rotaciono, dilato e translado, o círculo é preservado por essas três transformações. Rotacionar um círculo não altera o círculo, ele continua, rotação de círculo é círculo, dilatação de círculo é círculo, e translação de círculo é círculo. Se porventura meu círculo for uma reta, ou seja, meu círculo for uma circunferência passando pelo infinito, né, você vai ter que a rotação de reta é reta, dilatação de reta é reta, e translação de reta é reta. Então, a primeira transformação leva círculo em círculo, reta em reta. Né? Ou seja, preserva círculos da esfera. Certo? Então, a primeira transformação preserva círculos. O problema é a segunda. A segunda, você olha para ela, não é óbvio que ela preserva círculos. Não tem razão. Só para ilustrar isso, deixa eu só... Imagina, por exemplo, eu tenho essa reta aqui. Uma reta passando não pelo zero. A imagem dessa reta aqui, por 1 sobre z, o que vocês acham que vai dar isso? Como vocês imaginam essa reta? O que você acha que é a imagem? Bom, a imagem dessa reta. Vamos supor que passa pelo... O que vai acontecer aqui é que ela vai virar uma circunferência passando pelo zero, por incrível que pareça. Então, ela não é muito óbvia. Ela pode transformar retas em circunferências. Porque o que acontece? Aqui, essa reta, ela vai para o infinito. E quando eu faço 1 sobre o infinito, ela vai para zero. Então, o infinito, ele vai para o zero. E os demais pontos vão fazer esse curvado aqui. Vai fazer a circunferência. Isso não é óbvio. Então, isso a gente tem que justificar. Tá tudo claro até então?
Ok. Esses Tá. Z que você está usando são como vetores, né? Isso, os Z são números complexos. Números complexos você pode pensar neles como os números e como vetores. Funciona como os dois. Eles são como vetores, só que você pode multiplicar, você pode somar, você pode inverter, né? Mas eles se comportam como vetores. Beleza. Porque, tipo, um vetor é o quê? Um vetor, ele tem que satisfazer propriedades boas com a soma e com a multiplicação por escalar. Quando eu somo vetores, e quando eu multiplico por escalar, eu dilato. E os números complexos têm isso. Só que eles não têm só isso, eles têm coisa a mais. Eles têm a multiplicação. E a multiplicação que traz essas coisas a mais. Assim. Por isso que números complexos são importantes. Porque eles têm essas coisas a mais. Então, vamos entender o que faz 1 sobre Z. Para entender o que faz 1 sobre Z, eu não vou estudar 1 sobre Z, eu vou estudar 1 sobre Z barra. Então, vejamos como TZ é igual a 1 sobre Z barra, tem um barrinho aqui em cima. Como é que essa função se comporta na esfera? Qual que é a ideia aqui? Eu quero entender que Z levando em 1 sobre Z preserva círculo no plano. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o círculo do plano, jogar na esfera, interpretar minha T na esfera e mostrar que ela preserva círculos. Eu vou traduzir o problema para a esfera. Então, a porção estereográfica, ela é assim, se eu tenho UVW e XYZ, e eles são na mesma projeção, né? O UVW é um ponto da esfera, que corresponde a um ponto do plano. Então, como eu calculei na aula passada, o U ele é dessa fórmula, o V é dessa fórmula e o W é dessa fórmula. Aí o que eu faço? Eu quero ver como é que o 1 sobre Z barra é na esfera. Eu quero ver como 1 sobre Z barra é na esfera. 1 sobre Z barra é igual a 1 sobre x menos y, porque eu tenho que conjugar, que é igual a x quadrado mais y quadrado embaixo e x mais y em cima, certo? Para ver isso aqui multiplica pelo, né, x menos y, isso aqui é igual a x menos y, x mais y, eu multiplico em cima e embaixo. E aí eu faço chuveirinho embaixo, dá x quadrado mais y quadrado, x mais y. Tá? Então, 1 sobre z barra é esse número, que eu vou chamar de x' mais y'. Então, o meu x', ele é x sobre x quadrado mais y quadrado, e meu y', ele é y sobre x quadrado mais y quadrado. E vamos ver como é que é esse ponto, quem é esse ponto na esfera. Então, a gente pega esse ponto x', y' e leva ele na esfera. Quando eu pego o x', y' na esfera, ele vai corresponder a um ponto U', V', W' na esfera. Tudo bem? Então, vamos calcular as coordenadas desse U', V', W'. Como é o ponto da esfera, eu vou usar a minha fórmula mágica aqui, que a gente calculou na aula anterior. Né? E essa fórmula ele fala que U' é 2x', 1 mais x' ao quadrado, mais y' ao quadrado. E aí eu substituo o meu x' em termos do x e y. X' é isso aqui, então eu substituo na fórmula, e aí eu simplifico e chego nisso, fazendo a conta disso. Certo? A mesma coisa com V'. Eu pego meu V', é 2y' sobre 1 mais x' ao quadrado mais y' ao quadrado, que é igual a 2y ou mais x quadrado mais y quadrado, é a mesma conta de cima. E o terceiro, que é o W', é dado por essa fórmula, que simplificando dá isso. Só que esse número aqui não é W, esse número aqui é menos W. Porque o W, se você voltar aqui em cima, o W ele é menos 1 mais x quadrado mais y quadrado. E o que eu obtive aqui é o oposto disso. Eu obtive menos x quadrado mais y quadrado mais 1 sobre 1 mais x quadrado mais y quadrado. Então, o W' é igual a menos W. Então, deixa eu fazer um desenho do que eu fiz aqui. Então, vamos lá. Eu tenho a minha esfera. E aqui eu tenho
Aqui eu tenho ponto Z, traçar a reta horizontal, apagar aqui. Aqui eu tenho meu ponto Z, aí eu joguei ele na esfera, e aí eu obtive o VW. E aí eu peguei o meu Z barra, que ele vai ser outro ponto, 1 sobre Z barra. Vou pôr 1 sobre Z barra dentro, que é onde ele está de fato. Z barra dentro. E aí eu fiz a conta. E eu concluí que 1 sobre Z barra, ele é UV menos W. Né? Então, o que está acontecendo? A minha transformação, que é Z mandando em 1 sobre Z barra, na esfera, ela se traduz em refletir no plano W. Né? Você está mandando UVW em UV menos W. Você está refletindo no plano W igual a zero. No plano UV, certo? No plano horizontal, né? Pensando na projeção, no plano horizontal. Então, essa transformação que leva Z em 1 sobre Z barra, na esfera, ela é simplesmente uma reflexão. Certo? É refletir num plano. Tá, e por que isso é importante? Vamos lá. Se eu pegar um círculo no plano, eu posso levar ele na esfera, e se eu refletir ele no plano UV, eu obtenho outro círculo, porque refletir um círculo na esfera leva num círculo. Reflexão na esfera leva círculo em círculo. E aí eu projeto de volta. Certo? Aí eu obtenho os pontos 1 sobre Z barra. Então, todos esses procedimentos preservam círculo. Você levar para a esfera, preserva círculo. Você refletir, preserva círculo. E você voltar, preserva círculo. Certo? Por isso que a transformação Z, levando em 1 sobre Z barra, preserva círculo. Né? A ideia, em vez de você tentar fazer a conta no plano, é você jogar para a esfera. Você pega o seu círculo no plano, joga na esfera, reflete no plano UV e joga de volta. Quando você joga de volta, você obtém a imagem de 1 sobre Z. Você obtém a imagem dessa transformação. Né? E como todos esses procedimentos preservam círculo, essa transformação preserva círculo. E como todos os procedimentos aqui preservam ângulo também, levar para a esfera, refletir e projetar de volta preservam ângulo, essa transformação preserva ângulo também. Então, no final das contas, esse é o argumento que explica o porquê que a transformação levando Z em 1 sobre Z barra preserva círculos e preserva ângulos. Tá claro isso? A ideia é você traduzir o problema para a esfera e usar que na esfera você refletir num plano, leva círculo em círculo. E quando você projeta de volta, você obtém 1 sobre Z barra. Tá claro? Manifestem-se, pessoas. Esse plano UV que você fala? O plano UV é tipo o plano X, é o plano XY, é esse plano em cinza aqui, ó. Eu estou pensando em coordenadas U, V, W. Né? Mas você pode pensar em X, Y, Z, se você quiser. E eu queria usar coordenadas diferentes para não misturar a letra. Né? Mas o que a reflexão faz é tipo... Deixa eu ver se tem opção de reflexão aqui no GeoGebra. Acho que não tem. Mas, tipo, o que está acontecendo é, tipo... A minha transformação, ela pega o Z, leva na esfera, reflete nesse plano cinza e projeta de volta no plano. A conta que eu fiz simplesmente quer dizer que quando eu faço esse procedimento, pega Z, leva na esfera, reflete no plano e projeta de volta, essa transformação é Z levando em 1 sobre Z barra. Certo? E como todos esses procedimentos preservam círculo e preservam ângulos, o resultado final preserva círculos e preserva ângulos. Porque aqui são 3 estágios, né? Jogar para a esfera, refletir na esfera e projetar de volta. Porção estereográfica leva ângulo em ângulo e círculo em círculo.
Reflexão leva ângulo em ângulo, círculo em círculo. E projetar de volta também. Leva ângulo em ângulo, círculo em círculo. É o que está acontecendo. Por isso que a transformação 1 sobre z barra preserva ângulo e círculo. Tá claro? Eu fiz. Deixa eu... Onde eu tô? Esse aqui é o OneNote. Quero esse aqui. Ó. Aqui o meu z ele está escrito em coordenadas x mais e y. O coordenada x mais e y, que eu posso interpretar como sendo x, y,0, na esfera ele corresponde a UVW, onde o VW, que é da fórmula 2x sobre 1 mais x quadrado, 2y sobre 1 mais x quadrado, mais y quadrado, e menos 1 mais x quadrado, mais y quadrado, sobre quadrado, mais y quadrado. Certo? Então, é isso que a aproximação estereográfica faz. Ela pega o ponto z e leva nisso aqui. O que eu estou afirmando é que, tipo assim, se você fizer z, leva em u, levando em uv menos w, que é refletir no plano horizontal, que aqui é o plano cinza, e depois projetar de volta, então eu tenho uv menos w, e eu projeto de volta, esse procedimento de 3 etapas, ele leva z em 1 sobre z barra. É isso que eu argumento. Como essa projeção, a primeira projeção preserva círculo e preserva ângulo, a reflexão preserva círculo e preserva ângulo, e a segunda projeção, a projeção de volta, preserva círculo e preserva ângulo. Por isso que 1 sobre z barra preserva círculo e preserva ângulo. E agora eu uso o seguinte argumento. Eu sei que refletir no plano euclidiano, no plano C, plano complexo, é dado por z levando em z barra. Conjugar e refletir no eixo y. Né? Então, a transformação 1 sobre z, né? Porque você pode pensar que... Então, você tem... Leva para a esfera, aplica a torção da esfera e depois volta para o plano. Esses são os passos. Exatamente isso. Então, a gente mostrou que essa transformação preserva círculo e preserva ângulo, e, portanto, essa aqui também, que é z levando em 1 sobre z, preserva círculo e preserva ângulo. Porque essa transformação nada mais é que conjugar essa. E quando você conjuga, é só refletir. Certo? Então, essa transformação que preserva círculo e preserva ângulos também. Certo? Você pode pensar nessa aqui como sendo... Voltando a esse desenho aqui, em GeoGebra, se você pensar no eixo vermelho como sendo o eixo X e no eixo verde como sendo o eixo Y, a conjugação, ela nada mais é que refletir no plano, esse plano aqui, ó. Plano, cadê os planos? Aqui. Esse plano aqui. Certo? Esse aqui é o eixo X, o verde é o eixo Y. A conjugação, em termos da esfera, é refletir nesse plano verde. Certo? Então, você também pode pensar na conjugação como uma reflexão e, portanto, preserva círculos também. Muito bom. Será que eu consigo fazer, então? Vamos tentar. Deixa eu apagar esse plano. Então, esse aqui é o meu Z, esse é o Z, esse é o P. Obrigado. Aí eu reflito. Né? Agora, esse cara aqui, de baixo, é o ponto refletido. E agora, eu faço o processo inverso. Eu reprojeto de volta. Eu vou ter que entrar dentro da esfera.
Será que eu consigo acertar o ponto? É esse aqui. Ai. Errei feio. Dá pra me entrar na esfera? Ah, af. É. Pô. Ah, já sei. Eu vou mover esse ponto. Deixa eu fazer uma gambiarra aqui. Ah, entendi o que tá errado. Meu Deus do céu, que desastre que eu tô fazendo aqui. Eu vou conseguir, pessoal, eu vou conseguir. Tenham fé. Muito obrigado, eu não sabia que tinha reflexão. Agora eu trago trações. Não tem semi-reta, semi-reta. E... Maravilha. E agora eu vou ter que fazer uma gambiarrazinha, puxar esse cara para fora. A Jorgela não tá ajudando muito, não. Ajudei, Jorgela. Ah, aqui. Tá, acho que agora eu consegui. Então, aqui. E agora eu vou... Aqui. Então, o meu ponto Q é o Z. Aí eu projeto de volta. Esse aqui vai ser UVW. Aí eu reflito no plano cinza. Vai ser UV menos W. E aí eu projeto de volta. Vai ser o ponto H aqui dentro. O ponto H, ele é o 1 sobre Z barra. Essa é a conta que eu fiz. Obrigado aí, Jean. Foi, Jean? Isso, Jean. Maravilha. Acho que essa altura do campeonato deve ter ficado claro já o que eu quis fazer. E o que acontece é que todas essas transformações preservam círculo e ângulo. E como para você obter 1 sobre Z, basta conjugar essa transformação, eu tenho que 1 sobre Z também preserva círculo e ângulo. Então, no final das contas, eu concluo que a transformação levando Z de 1 sobre Z preserva círculo e ângulo. E não só isso, ela preserva a orientação também. O que eu quero dizer com orientação? É que se eu pegar... Então, o que eu quero dizer com orientação? Se eu pegar uma figura assim e botar uma orientação, a imagem dela por Z sobre 1 sobre Z preserva a orientação também. Ela vai ser outra coisa, mas o fato é que o desenho continua girando no sentido anti-horário, preserva a orientação. E a razão disso acontecer é por causa da esfera também. Para você obter 1 sobre Z no lugar de 1 sobre Z barra, além de conjugar nesse plano, você tem que conjugar no eixo Y. Né? Então você tem duas conjugações envolvidas. Você tem primeiro você tem duas reflexões envolvidas. Você tem a reflexão na esfera e a reflexão no eixo Y. Quando você faz duas reflexões seguidas, você preserva ângulo. Você preserva orientação, porque lembra que reflexão ela inverte a orientação, mas se eu reflito duas vezes, eu inverto a orientação, depois eu desinverto a orientação. Então, a 1 sobre Z preserva a orientação também. Né? Mas isso eu não vou usar tanto. Né? Então, a gente conclui que a transformação Z levando em 1 sobre Z preserva a orientação, preserva círculo e preserva ângulo. Assim como a primeira. Certo? E é isso. Né? Então, se você constrói funções envolvendo as duas primeiras lá, usando aquela AZ mais B e usando 1 sobre Z, se você aplica transformações daquele tipo consecutivamente, você sempre obtém uma transformação desse tipo. AZ mais B, CZ mais D. Né? Eu vou explicar o porquê que você obtém isso depois, mas as transformações de Möbius, elas são sempre dessa forma, AZ mais B, CZ mais D,
onde o determinante de A, B, C, D é diferente de zero. Isso eu vou explicar depois, o porquê. Mas o fato é que, combinando aquelas transformações, se você aplica várias daquelas transformações consecutivas, você sempre obtém uma transformação deste tipo. AZ mais B, CZ mais D, onde o determinante da matriz dado por esses caras é diferente de zero. Né? Por exemplo, a transformação AZ mais B, ela é da fórmula AZ mais B, 0 vezes Z mais 1. E a matriz corresponde a AB01, cujo determinante é A, que é diferente de zero. Certo? Lembra que lá em cima a gente supôs que o A é diferente de zero. A transformação 1 sobre Z, ela é 0Z mais 1, 1Z mais 0. E é essa matriz correspondente, que tem determinante menos 1. Então, o truque aqui é sempre associar a transformação AZ mais B, CZ mais D, para uma matriz que é simplesmente pegar os coeficientes e montar a matriz, que é A, B, C, D. E eu estou supondo que o determinante é diferente de zero, o que acontece nas primeiras. E o grande milagre aqui, uma coisa que não é um milagre, existe uma razão por trás, mas eu não vou explicar agora, talvez eu explique depois, é que você compor transformações de Möbius é a mesma coisa que multiplicar matrizes. Né? Você compor transformações de Möbius e multiplicar matrizes é a mesma coisa, praticamente. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? Se você compor essas duas transformações, T1, que é essa aqui, e T2, que é essa, você fizer a conta, T2 bola T1, compor as duas, você vai obter esse monstrinho aqui. E o curioso é que os coeficientes que você obtém são os mesmos que você obteria multiplicando as matrizes. Você multiplica AB, linha vezes coluna, linha vezes coluna, linha vezes coluna, etc. Você multiplica as duas matrizes quadradas, você obtém os mesmos coeficientes. Isso é uma coisa que, tipo, existe um motivo por trás disso, isso não é um acidente, mas eu não vou entrar nessa peculiaridade agora. Mas vamos fazer aquela conta ali. Então, se eu tenho T1Z, ele é AZ mais B, CZ mais D. E eu tenho uma T2. Vamos fazer a conta. Ali a conta que eu faço é T2 bola T1. Então eu tinha T2, T1, Z. Vamos fazer essa conta. Então isso aqui é A, T1Z, a linha, né? Mais B linha, a C linha, T1Z, mais D linha. Aí eu plugo o meu T1 ali. Isso aqui é a linha, monstrinho, esse monstrinho aqui. Mais B linha. C linha. Pessoal, me ajuda se eu errar a conta, hein? Não vai ficar rindo da minha cara enquanto eu erro a conta aqui. Tem um pedágio, certo? Então, você tem essa coisa aqui e a gente vai fazer a conta. Né? Uma coisa que dá medo, mas tem que fazer a conta. Então, isso aqui é a linha. Passo o CZ mais D multiplicando aqui. Passo o CZ mais D multiplicando aqui. E o CZ mais D de baixo corta com o CZ mais D de baixo aqui. Então, isso aqui é AZ mais B mais B', CZ mais D. E aqui é C', AZ mais B, mais D', CZ mais D. Aqui, agora a gente faz a conta. Junto os Z's em cima, né? Então é A vezes a linha, isso, A vezes a linha, B' vezes C.
Então eu vou escrever como C vezes B'. Esse aqui é o cara multiplicando Z. E o restante é B', DB'. E embaixo vai ser AC' mais CD', Z, mais, meu Deus do céu, a BC' mais DD'. Certo? Então, quando você compõe duas transformações de Möbius desse tipo, assim, você obtém esse monstrinho aqui. E, por uma coincidência cósmica, né, se você compõe as matrizes, se você multiplica as matrizes, milagre da vida, assim, né, se você multiplica as matrizes, você obtém a mesma coisa. A' mais B', A', mais B', C'A, mais D', C, C'D, mais D', D. Repara que milagre que aconteceu. Você tem que os coeficientes, o coeficiente multiplicando Z é o da primeira linha, esse coeficiente é esse aqui, esse coeficiente é esse aqui, e esse coeficiente é esse aqui. Né? Olha que milagre. E repara que, tipo assim, como a matriz associada à composta é a mesma que a matriz associada ao produto, a gente tem que o determinante da composta, dessa matriz da composta, como o determinante do produto é o produto dos determinantes, isso é diferente de zero, porque eu estou supondo que o determinante das duas matrizes são diferentes de zero. Então, moral da história. O que eu concluí? Concluí duas coisas. Primeira coisa é que, tipo assim, se eu considerar transformações do tipo AZ mais B, CZ mais D, cujo determinante é diferente de zero, se eu multiplicar duas dessas transformações, se eu compor duas dessas transformações, eu obtenho uma transformação do mesmo tipo. Eu obtenho uma transformação com coeficientes novos, mas que mesmo assim o determinante é diferente de zero. Além disso, compor se traduz em multiplicar matrizes. Aqui está trocado as matrizes, eu inverti elas por alguma razão. Deixa eu ver o negócio. Bem, eu fiz a conta no outro aqui. Né? O que acontece é que compor matrizes, compor transformações de Möbius corresponde a multiplicar matrizes. Está claro isso? Ninguém tem curiosidade de onde que vem isso? Alguém tem alguma suspeita de onde vem isso? Tirando o Irá, que eu acho que o Irá está na sala. O Irá não pode responder. Alguém tem alguma suspeita de onde que vem esse fenômeno estranho de que transformações de Möbius, transformações desse tipo aqui em cima, se comportam como matrizes? Muito estranho isso. Isso é tipo um milagre. Muito estranho. Eu vou, se alguém tiver curiosidade, eu explico depois. Tenta entender, porque tipo, em vez de tentar entender nesse contexto, tenta entender num contexto mais simples, que é tipo assim, eu fiz a porção historiográfica com os números complexos, mas eu posso fazer com os números reais também. Né? Então eu tenho os números reais, eu tenho o Polo Norte, que aqui tem coordenada 0, 1 só, né? E eu posso considerar transformações, desculpa, f de x igual a ax mais b, cx mais d, onde o determinante
de A, B, C, D é diferente de zero. Tenta entender nesse contexto aqui que esses determinantes significam. Se você entender aqui, eu já vou ficar muito feliz. De onde que vem essas transformações? Mas tem que pensar. Eu não vou responder. Bem? Mas, pensa assim, ó, você sabe que pontos da reta correspondem a pontos do círculo. E você sabe que essas matrizes aqui agem no plano. Você pode pegar essas matrizes, são matrizes invertíveis, ela pega R2 e leva em R2. Mas eu vou deixar vocês pensarem. Eu não vou responder. Mas existe uma razão pela qual se comportam como matriz. Maravilha. Então, vamos voltar aqui. Então, a gente tem essas transformações. Compor se traduz em multiplicar. E a noção de determinante diferente de zero é preservada. Porque quando você faz o produto de duas matrizes de determinante diferente de zero, o determinante continua sendo diferente de zero. Além disso, como o determinante é diferente de zero, transformações de Möbius, elas são invertíveis. Elas têm inversa. E a razão é muito simples. Se você tem a transformação AZ mais B, CZ mais D, a inversa é dada por essa. Da onde que eu tirei isso aqui? Eu simplesmente peguei uma matriz A, B, C, D e calculei a inversa. É daqui que vem esses coeficientes. Eu simplesmente inverti a matriz na mão. Certo? Então, a inversa de uma transformação de Möbius AZ mais B, CZ mais D é DZ menos B menos CZ mais A. Né? Porque quando você faz a conta, você tem isso aqui vezes isso, vai dar AD menos BC, AD menos BC, que é o determinante e o determinante. Certo? Então, isso aqui é o quê? É o determinante de A, B, C, D vezes a matriz de identidade. Opa. Certo? E essa transformação de Möbius aqui, então, quando eu faço a composta TG, a transformação de Möbius que eu obtenho é essa aqui. AD menos BC, Z mais 0, 0Z, AD mais C, menos BC. E essas coisas se cortam e isso é igual a Z. Certo? Então, transformações de Möbius sempre tem inversa. Você consegue invertê-las. Então, o que a gente mostrou? A gente mostrou que as transformações de Möbius, elas se compõem e o produto, a composta, é uma transformação de Möbius, e além disso, todas elas são invertíveis. Isso é o que o pessoal chama de grupo, pessoal. Um grupo nada mais é que... Você pode sempre pensar num grupo como um conjunto de funções bijetoras no espaço que tem inversa, é fechado para inversa, ou seja, se uma transformação está lá, então a inversa também está, ou seja, aqui no caso, inversa de transformação de Möbius é a transformação de Möbius, e quando você faz a composta de duas, continua sendo parte do conjunto. Composta de duas transformações de Möbius é uma transformação de Möbius. É o que a gente mostrou. Então, o que a gente mostrou em essência é que o conjunto das transformações de Möbius forma um duplo. Certo? E a coisa que eu não expliquei o porquê ainda é porque que essas duas transformações, se você tem esses dois tipos de transformações, todas as transformações de Möbius são obtidas a partir delas. Isso não é óbvio. Isso eu não expliquei o porquê. Né? A priori pode parecer intuitivo que transformações desse tipo são sempre obtidas desses dois tipos aqui, um sobre Z e a Z mais B, mas eu não expliquei o porquê isso ainda. Isso é conta, pessoal, isso não tem segredo. Tipo, se eu tenho uma transformação TZ igual a AZ mais B, CZ mais D, se o C é igual a zero, isso aqui é simplesmente A sobre DZ, B sobre D. Aí eu caio no primeiro caso. Então, no caso onde C é igual a zero, não tem problema nenhum. O segundo caso é quando C é diferente de zero. Quando C é diferente de zero, o que acontece, isso é uma conta na raça bruta mesmo, é que TZ ela é T3 composta com T2 composta com T1, onde T1 é isso, Z mais D sobre C, T2 é 1 sobre Z, e T3 é essa coisa aqui. É só conta mesmo. Né?
Então, toda transformação de Möbius você pode obter a partir dessas transformações elementares, que é essa aqui e essa aqui, usando compostas dessas duas. Tá. Então, qual que é a conclusão de tudo isso? A conclusão de tudo isso é que toda transformação AZ mais BZ, CZ mais D, cujo determinante é diferente de zero, elas preservam círculos, elas preservam ângulos e elas preservam orientação. Porque a gente sabe que transformações do tipo T3, T2 e T1, elas sempre preservam círculo, ângulo e orientação. Então, a gente provou um estado bastante não trivial, transformações de Möbius preservam círculos, ângulos e orientação. E esse é o fato não trivial. Assim. Se você olhar para uma transformação monstruosa dessa, não é nada claro que isso aí preserva círculo. Se você tentar provar isso na raça, você vai morrer na praia. Assim, vai ser uma conta bastante sofrida. Assim. E não recomendo tentar provar isso na raça. Então, usando esse passo a passo, a gente conseguiu provar que essas transformações preservam círculo, preservam ângulo, preservam orientação. E reparem que aqui não são transformações do plano, aqui são transformações do plano junto com o infinito. Então, essa função aqui está bem definida para infinito também. Né? Vamos fazer a continha aqui. Então, se eu tenho a transformação AZ mais B, CZ mais D, onde o determinante é diferente de zero, essa função aqui está bem definida para infinito também. Quanto que vale? F sobre infinito, isso aqui é A infinito mais B, C infinito mais D. Aqui você tem duas possibilidades. Né? Se A e B são não nulos, então F infinito é o quê? Isso aqui é A. Deixa eu ver se eu preciso fazer a conta, de fato. Vou fazer assim. Isso aqui eu vou pensar como um limite. CZ. A, Z. Aí eu passo Z dividindo. É A mais BZ. Aqui tem duas possibilidades. Se C é zero, esse limite aqui, então, A é diferente de zero. Repara que como o determinante é diferente de zero, o C e o A não podem ser simultaneamente zeros. Né? Você não pode ter A igual a zero e C igual a zero. Então, se C é zero, então o A é diferente de zero. E o limite acima é infinito. Porque você está fazendo um número não nulo sobre zero e isso é infinito. Tá? Se C é diferente de zero, então o limite é o que você espera mesmo. Tipo, você simplesmente substitui. Então o limite é A sobre C. Certo? Então essas funções aqui, elas são definidas para infinito também. E elas estão definidas também quando o cara de baixo, que é o divisor, suponho, ou numerador, nunca lembro, o rapaz que está dividindo, quando ele vale zero também. Quando o rapaz está embaixo vale zero, isso aí vale infinito. Certo? Então, transformações de Möbius também estão definidas no infinito. Então, transformações de Möbius, elas levam C chapéu, e C chapéu, onde C chapéu é o C com infinito. Leva Z
em AZ mais B, CZ mais D. Okay? E é isso, pessoal. Essas translações preservam círculos, preservam tudo. Tá. Então, a gente já tem o espaço e a gente já tem as transformações. O que falta são as propriedades. Quais são as propriedades que são preservadas? Quais são as propriedades que são invariantes ou que por ação de transformação de Möbius? Tá um pouco, vai ficar um pouco apertado, porque tipo já é 11h17, faltam 13 minutos. Não sei se eu vou começar em ação 3 transitivos. Vamos abrir para perguntas, se vocês têm dúvidas. Alguém tem dúvidas? Porque eu vi que algumas pessoas estão tendo dificuldades com processão com porção estereográfica e tal. Vocês querem fazer perguntas? Senão eu vou dar spoilers da próxima aula. Nós temos perguntas? Pode perguntar, pessoal, não se acanhe. Pode fazer pergunta indecente também. Tipo, pra que serve essa porcaria e tal. Bora fingir que é aluno do ensino médio, então. Pra que serve isso, professor? Não, isso é uma ótima pergunta. Tipo, não existe motivo para estudar uma coisa se a razão pela qual isso é relevante tem duas. A primeira razão é que as três tipos de geometria, tipo, quando você estuda geometria bidimensional, ou seja, geometria de espaço bidimensional, existem três tipos de geometria. Existe a geometria plana, existe a geometria esférica e existe a geometria hiperbólica. A razão pela qual só existem essas três geometrias, isso eu vou explicar bem mais no final do curso. Não tem como eu explicar agora isso. Mas o fato é que só existem três tipos de geometria natural em dimensão 2. Que é a geometria plana euclidiana, a geometria esférica e a geometria hiperbólica. As três geometrias, elas se manifestam usando transformações de Möbius. A geometria plana a gente já viu. A geometria plana, ela é o estudo do plano, certo? O plano complexo. E transformações do tipo que são rotações, como eu já disse, translações, e reflexões. Certo? Com esses três tipos de transformações, a gente tem a geometria plana. Então, estudar a geometria plana é estudar o plano complexo com esses três tipos de transformação. Só que você pode pensar que essas três transformações aqui, com exceção da última, vou excluir a última, sempre que a gente estuda geometria, a gente ignora a coisa que inverte a orientação. Isso acontece em todas as geometrias. Sempre tem essa porcaria que inverte a orientação, mas a gente ignora elas. Certo? Pô, dilatação, não? Geometria euclidiana. Plana euclidiana. Dilatação não preserva a distância. Ok. Então, a gente pode pensar que a geometria euclidiana é estudar as propriedades do plano que são preservadas por transformações desse tipo. Né? Só que você pode pensar na geometria plana como sendo uma geometria numa esfera que fixa o infinito. Então, você pode pensar no plano euclidiano como sendo transformações que fixam o infinito da esfera. Por quê? Porque se você rotaciona o infinito, você faz infinito vezes elevado a θ, é infinito, é fixado. Certo? E se você faz infinito mais b, continua sendo infinito. Então, essas transformações não mexem com o infinito. Certo? Então, você pode pensar que a geometria euclidiana ela é um tipo de geometria da esfera também. Faz parte da geometria da esfera, que são as geometrias preservadas por essas transformações. Agora, pensando no que o Marcelo falou, a geometria...
Você quer falar alguma coisa, Samuel? Não, eu só levantei o microfone e ele fez barulho. Ah, ok. Aí vamos adicionar dilatações. Geometria de dilatação. Dilatação. Respondendo a pergunta, o comentário do Marcelo. Na geometria de dilatação é a mesma coisa. Você vai estudar o plano complexo com essas duas transformações. Com essas transformações aqui. Só que agora o A não é unitário, o A ele só é diferente de zero. Então agora a gente permite dilatações. Então aqui a gente tem uma geometria de dilatação. Então a gente já tem que a geometria euclidiana e a geometria de dilatação são partes das geometrias da esfera, só que ambas preservam o infinito. Por isso que a gente estuda elas no plano, certo? A gente usa a porção estereográfica, ignora o infinito, e no final das contas a gente está estudando o plano, certo? Aí tem uma outra geometria, que é a geometria da esfera mesmo. Da esfera. A geometria da esfera, ela é tipo o que você imagina, você tem a esfera, e o que a geometria da esfera faz é estudar transformações que preservam distância na esfera. Certo? Quando você tem dois pontos na esfera, x e y, a distância entre esses dois, a distância entre x e y é o ângulo θ. Essa é a geometria da esfera. E as transformações, elas são transformações que são essencialmente rotações em torno de eixo. Isso é a geometria da esfera. E como as transformações de Möbius incluem essas transformações, que são rotações em torno de eixos, as transformações de Möbius incluem a geometria da esfera. Por isso, transformações de Möbius são importantes. Ô, prof, uma coisa, quando você fala esfera, a gente vê a figurinha em 3D, né? Não, essa esfera é em 3D mesmo, é em 3D. Ah, tá. Esfera redonda em dimensão 3 de raio 1. É que você fala bidimensional, a geometria da esfera, aí eu fiquei meio... Eu vi que tem essa confusão, né? O que eu quero dizer com... Quando você fala que um objeto é unidimensional, ou bidimensional, tridimensional, isso quer dizer que, para você descrever um ponto do espaço, você precisa dar, no caso bidimensional, você precisa dar duas informações, em essência. Né? Para você determinar um ponto na esfera, por exemplo, vamos pegar o círculo é unidimensional. Para você determinar um ponto no círculo, você só precisa de uma informação, que é o ângulo θ. E ele só tem 1 grau de liberdade, você só consegue mexer isso. Só existe um parâmetro para você mexer. A esfera bidimensional, ela se chama bidimensional, porque para você descrever ela, existem dois parâmetros. Que você pode pensar, tem vários jeitos de escrever isso, mas tipo, você pode pensar que tem um ângulo φ e tem um ângulo θ. Certo? Isso se chama coordenadas esféricas. Você tem... Como no cálculo, avisou que a gente tem no cálculo. Isso, repara que tem dois parâmetros. Embora quando você escreva a equação da esfera como sendo x² mais y² mais z², isso dá a impressão que tem 3 coordenadas. Mas não é verdade. Só tem 2 coordenadas aqui. Porque você vai escrever z igual a mais ou menos 1 menos x² menos y². Então, de fato, as coordenadas só tem x e y. O z é calculado a partir deles. Então, tem 2 graus de liberdade. Tem 2 parâmetros que você pode mexer. Pensando em x e y, se você pensar em ângulos, você tem θ e φ. Então, a esfera é bidimensional. Né? O círculo é unidimensional. Isso quer dizer dimensão. Certo? O plano é bidimensional. O plano, você precisa de 2 parâmetros para descrever. Certo? Não, a translação de Möbius, a única coisa que ela tem relacionada com isso, bem, tem alguma coisa relacionada, mas tipo, simplesmente porque foi a mesma pessoa que descobriu, eu acredito. O Möbius, ele fez várias coisas. O Möbius não descobriu só as translações. O Möbius, ele tem as translações de Möbius, tem a faixa de Möbius.
O Möbius também, ele classificou todas as superfícies também. O Möbius, ele conseguiu entender quais eram todas as superfícies bidimensionais dentro de R3. Isso é um trabalho do Möbius também. Né? Então, o Möbius é um matemático do século XIX e que ele fez várias descobertas. Uma delas é a faixa de Möbius e outra são as translações de Möbius. Mas a única coisa que tem relacionado até então, tem coisas relacionadas, mas o link não é tão óbvio assim. Mas o que relaciona os dois é só o nome mesmo. Isso. Ok. Então, a gente tem a geometria da esfera. Repara que a geometria da esfera preserva círculo, leva círculo em círculo, né? Porque quando você gira em torno de um eixo, você leva círculo em círculo. A rotação em torno de eixo preserva ângulo, etc. Então, você tem a geometria da esfera, que acaba se incluindo numa geometria que é do tipo Möbius. E a mais importante, que é a mais interessante de todas, que é a minha favorita, que é a hiperbólica. Né? A geometria hiperbólica, ela é assim, você tem nossa, tá difícil desenhar, hein? Vou pegar aqui, reta. Você tem o eixo, aqui. Você tem a parte de cima do plano. Isso aqui é o plano x mais y, tá? Então aqui eu estou pegando x mais y com y maior que zero. A geometria hiperbólica, ela é a geometria das translações de Möbius que preservam a parte de cima, que preservam essa semiplano. Essa é a geometria hiperbólica. Né? Mais precisamente, a geometria hiperbólica é a geometria das transformações de Möbius desse tipo. D, onde A, B, C, D são números reais. Até então, o nosso A, B, C, D eles eram números complexos. Só que na hiperbólica, a gente só considera os reais. E essa geometria tem propriedades muito importantes. Tipo, essa é a hiperbólica. Né? Então, a razão pela qual as extrações de Möbius são importantes é porque elas incluem todas as geometrias básicas. Elas incluem a geometria plana, a geometria da esfera, geometria de dilatação, geometria hiperbólica. Outra que eu não coloquei, geometria conforme. Geometria conforme. O que é geometria conforme? Como alguém comentou em alguma aula passada, conforme, a palavra conforme quer dizer que preserva ângulo, certo? Então, existe a geometria, que é tipo assim, você tem esfera, que chama S2, tá, pessoal? A esfera de raio 1 se denota por S2, normalmente. Tem a esfera de S2. E você tem as transformações de F, S2 em S2, que preservam ângulos. Deixa eu ser preciso aqui. É suave. Deixa eu escrever. Bijeção. Bijeção 2. F é suave. Isso aí vocês vão ver em cálculo ou em geometria diferencial, ok? Suave. Ou seja, tanto a função quanto a sua inversa são suaves. 3. Preservam ângulos. E aí, isso aqui que é o conforme. Bom, difícil, hein? Conforme. E 4, preserva a orientação. Se você estuda transformações arbitrárias, então, isso aqui é a definição técnica, o que é uma transformação conforme. Mas se você não quer ser preciso, se você tem bijeções da esfera na esfera,
certo? Transformações da esfera na esfera, que preservam o ângulo, aí tem um teorema que é nada fácil de provar. Ele vai te dizer que essa transformação é de Möbius. Mais P, CZ mais D. Então, estudar geometrias que preservam o ângulo na esfera, estudar a geometria de funções que preservam ângulos, é a mesma coisa que estudar a geometria das transformações de Möbius. Então, a razão pela qual as transformações de Möbius são importantes é porque tudo que é tipo de geometria de dimensão 2 acaba caindo em transformações de Möbius. Por isso que, por exemplo, se vocês abrirem um livro de geometria diferencial, vocês vão encontrar transformações de Möbius. Se você abrir um livro de álgebra, vocês vão achar transformações de Möbius. Se vocês abrirem um livro de sistemas dinâmicos, vocês vão encontrar transformações de Möbius. Qualquer área da matemática, vocês inevitavelmente vão trombar com transformações de Möbius, porque elas são as transformações mais importantes em geometria bidimensional. Essa é a razão por que transformações de Möbius são importantes. Convenci vocês? Transformações de Möbius são importantes? Convenceu, né? Tu citava essa transformação de Möbius aí. As transformações importante, pelo amor de Deus. Transformações de Möbius também aparecem no interior dos números, aparece também em geometria hiperbólica de dimensão 3, aparece em um monte de lugar. Elas são onipresentes, assim. Hugo, Oi. cada uma das geometrias vai ser um subgrupo do grupo de Möbius? Exatamente isso. Exatamente isso. Okay. Por exemplo, a geometria plana é estudar a esfera com o grupo gerado por essas transformações. Isso é geometria euclidiana. Estudar a geometria da esfera vai ser estudar a esfera, que é o complexos com infinito, juntamente com as transformações correspondentes a essas rotações aqui. Certo? Estudar a hiperbólica é estudar o semiplano, ou a esfera inteira, tanto faz. É estudar a esfera inteira com as transformações desse tipo aqui. AZ mais B, CZ mais D, só que agora com coeficientes reais. Geometria conforme é estudar a esfera, ou seja, os complexos com infinitos, com todas as transformações de Möbius. E assim por diante. Tem várias geometrias que aparecem assim, tipo, por transformações de Möbius. Responde sua pergunta? Sim, mas cada um desses, então, é um subgrupo. Todos eles são uma estrutura de grupo. Tudo subgrupo. Com exceção das conformes, que as conformes não é subgrupo, é o grupo inteiro mesmo. Sim. Okay? Mas as outras são todos subgrupos. Okay? E acho que eu vou parar por aqui. Eu acho que é isso que eu queria falar. A próxima aula eu continuo com mais tecnicalidades. Assim. Mas é interessante que todas essas geometrias, elas têm as propriedades boas. Elas preservam ângulos, preservam círculos, preservam orientação, e assim por diante. Né? A gente está começando a entrar numa parte da geometria que já é bem não elementar, já. Já está começando a esquentar. Ok, acabou a aula. Eu vou parar de gravar. Alguém quer que eu... O negócio da preservação de ângulo, que eu tinha falado que talvez explicaria no final da aula, está interessado ainda? Vou parar de gravar.